Meus irmãos, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês. E para iniciarmos os estudos da noite, eu trouxe uma prece e vou fazê-la para que possamos melhorar as nossas más tendências e que possamos, através da prece e dos ensinamentos do Evangelho, entendermos que, sem a palavra de Cristo, nas nossas vidas, nas nossas ações, nós não somos pessoas capazes de entender realmente o que é a nossa vida, a nossa jornada neste plano, enquanto encarnados nessa existência. Jesus, neste momento em que nos unimos nossos corações, com os nossos pensamentos, voltamos a Ti e aos Teus ensinamentos. Rogamos humildemente que nos auxilie a ficarmos longe das tentações que ainda trazemos em nós. Rogamos, Senhor, que não nos permita cedermos à ira, ao ódio, ao egoísmo e à inveja. Que nos livre sempre da vaidade exacerbada e do orgulho destruidor, ensinando-nos a praticar a verdadeira caridade e o perdão sincero. Permita, Mestre amado, que possamos vibrar na Tua frequência, através da prática do amor incondicional e do exercício no bem, para que possamos estar sempre contigo, como estás sempre conosco. Que possamos assim, Senhor, sermos merecedores do Teu amor e dos Teus ensinamentos. Em Teu nome, Mestre Jesus, e dos benfeitores espirituais, mas, sobretudo, em nome de nosso Pai de amor, iniciamos os estudos de hoje. Permaneça conosco e que assim seja. Os estudos da noite capítulo 26, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E nesse dai gratuitamente está o dom de curar, preces pagas, vendilhões expulsos do templo, mediunidade gratuita. Vou fazer uma análise rápida do que seja essas citações, para depois a gente focar, propriamente dito, na mediunidade gratuita. Tudo isso aqui que vai ser falado agora engloba tudo, mas eu quis pincelar, dar uma pincelada nos tópicos principais, um pouquinho de cada coisa. Então, o dom de curar. O que vem a ser o dom de curar? Qual a ideia principal? Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Foi esta a recomendação de Jesus a seus discípulos. Claro que nós sabemos que ele tinha toda uma maneira especial de estar falando com seus apóstolos, com seus discípulos e para as pessoas daquela época. Conquanto Jesus e seus discípulos, e modernamente o Espiritismo, tenham operado curas materiais, é mais no sentido moral que devemos entender esta ordem de Jesus, porque o Evangelho, como todos nós sabemos, é lição divina, que ensina a humanidade a se curar das imperfeições morais. O que vem a ser isso? Imperfeição moral. Todos nós temos defeitos, somos seres imperfeitos, e estamos aqui para aprender a melhorar a nossa condição espiritual.
Quando ele fala também, curai os enfermos, o que ele quis dizer com isso aqui? Ensinai os homens a evitarem o mal para que não sofram as suas dolorosas consequências. Então, nós sabemos, né, que tem enfermos de toda sorte. Tem enfermos da alma e tem enfermos do corpo. Então, nós precisamos, quando ele está falando aqui, ele está falando mais das enfermidades morais. Por que não dizer das enfermidades físicas também? Mas é nesse sentido de melhorar. E as duas coisas se entrelaçam. Precisa haver um equilíbrio entre a parte espiritual, a parte moral e a parte física. Então, está nisso aí. Ressuscitai os mortos. O que é quando ele fala ressuscitai os mortos? O que ele quis dizer com essa citação? Tão importante também, que a morte não existe, né? Nós sabemos que a morte não existe, principalmente nós que estamos dentro da doutrina espírita, não é? Então, se ela não existe e que do outro lado do túmulo o espírito continua com sua vida eterna. Então, é nesse sentido que está lá no Evangelho, quando ele diz isso para nós, não é? Diz para os seus discípulos, para que eles tomassem ciência do que foi dito, para poder continuar. E quando ele fala, limpai os leprosos, o que ele quis dizer com isso? Ensinai os pecadores a se regenerarem e esclareçam os ignorantes sobre as coisas divinas, porque nós sabemos que tem muitas pessoas, não é, que são completamente ignorantes com relação às coisas espirituais, não é? Fazem, inclusive, não tendo conhecimento, falam coisas indevidas com relação à doutrina espírita, aos ensinamentos e principalmente às citações que estão no Evangelho. Discordam, criticam, não é? Não estão aí para os estudos, e a gente sabe que os estudos são muito importantes para que nós possamos nos desenvolver e para que a doutrina espírita ela se espalhe cada vez mais através de pessoas que têm vontade de aprender e de melhorar os seus conhecimentos a respeito dos ensinamentos, né, de Kardec à luz do Evangelho. Então, isso é muito importante. Quando ele fala expelir os demônios, isto é, encaminhar o que ele quis dizer com isso? Encaminhar os espíritos obsessores, concitando-os ao perdão e à prática do bem. Porque nós sabemos que existe uma gama de espíritos obsessores que estão aí e muitas vezes as pessoas não prestam atenção, não é? E nunca aceitai a paga do bem que espalhaste, uma vez que o Pai que está nos céus não põe preço em sua misericórdia. É uma das coisas mais importantes que eu acho dentro da mediunidade, essa questão da prece paga, né? Muitas das vezes as pessoas que não têm conhecimento se utilizam disso. Não estou falando que não pode ser feita, mas é uma coisa a se pensar e cabe aqui vários questionamentos. Por que pagar por uma prece? Não tem lógica. Vocês acham que tem lógica em pagar uma prece? Não tem. Não tem. E trazendo para os dias de hoje esse questionamento, a gente sabe que tem pessoas que se utilizam de preces pagas para obter um favor, ou para conquistar alguma coisa, ou para fazer mal para alguém. Então, se a gente tem um pouquinho de conhecimento sobre o Evangelho, a gente deve entender que nós não devemos fazer isso. E que as casas espíritas tomem cuidado,
Porque pagar não é só com dinheiro, não. Muitas vezes fulano chega e fala assim, ai, ora por mim. Tudo bem, eu posso orar. É uma caridade que eu estou fazendo. Mas que sentido tem isso? A pessoa precisa orar por ela mesma. Essa troca de favor, que muitas das vezes acontece em determinados templos religiosos, é uma coisa a se pensar. E hoje existe a questão que traz para nós a evolução. Ela traz coisas muito boas, mas ao mesmo tempo ela traz coisas que a gente tem que questionar e ponderar e ver o que está certo. Porque fica uma questão, muitas vezes, dúbia, essa questão de favor que existe dentro dos templos religiosos. Essa questão de pagar por alguma coisa, obter um favor. Então, a gente tem que tomar cuidado. Se vocês estiverem entendendo o que eu estou falando, é preciso que todo mundo olhe bem por esse lado. A evolução e a modernidade, muitas das vezes, não presta atenção na essência daquilo que foi deixado por Cristo para nós. Foge do que ele quis dizer, do que ele quis trazer e quis que permanecesse no meio de nós. E essas citações, meus irmãos, está no Evangelho de Mateus, no Evangelho dos Humildes. Aí vem logo em seguida as preces pagas que eu já adiantei. O que Jesus disse naquela época? Ele disse a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava naquela época, e a gente sabe que não era poucas pessoas. Ele falou e disse: afastai-vos dos escribas que se exibem a passear por longas túnicas, que gostam muitas das vezes de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Então, as pessoas eram chamadas, não é? Para ir em determinada casa, chegava lá, conversava, falava, e através, depois daquela fala, daquela prece, pegava o que tinha, o ouro, a prata, e assim por diante. Então, não era para fazer isso, não é? Isso está em São Lucas, capítulo 20, versículo 45 a 47, e tem também em São Marcos, capítulo 12, versículo 38 a 40, São Mateus, capítulo 23, versículo 14. E o que Jesus disse para nós também, através dos seus discípulos, esse legado? Não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram estas casas. Meus irmãos, nós sabemos que a prece é um ato de caridade. É um arroubo do coração. Cobrar de alguém que se dirija a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. Isso não pode acontecer. Jamais. A prece, então, ela fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona a soma que custe. Ora, das duas umas,
Deus ou mede ou não mede suas graças pelo número de palavras. Não é pela maneira que eu vou orar, sendo pouco ou muito, que ele vai me ajudar. Se eu tiver merecimento, aquilo que eu pedi ou que eu agradeci, vai vir. Mas eu também preciso fazer por onde. Então, a prece, ela tem que sair de dentro de você. É um arroubo do coração. Mecânica ou não, como eu disse, vai depender do merecimento de cada um. A hora exata que aquilo tem que chegar. É isso que a gente tem que prestar atenção. Porque muitas das vezes as coisas tomam uma dimensão diferente, tomam um outro rumo. E se cada um de nós pensarmos no que está acontecendo hoje, com as religiões em si, as pessoas deveriam procurar modificar a sua maneira de agir. Ele não mede, então, as palavras, se elas são pequenas ou se elas são grandes. Deus não vende os seus benefícios que concede. Jamais ele vendeu. Jamais. E por que nós iríamos vender ou iremos vender alguma coisa? Como, pois, que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza. E há ainda um outro inconveniente muito grande que se apresentam às preces pagas, é que aquele que as compras se julga mais das vezes dispensado de orar por ele próprio. Se eu posso pagar, se tem alguém que ora por mim, por que eu vou fazer a prece? Não tem necessidade, mas lê do engano. Você é que tem que fazer. Você é que tem que fazer a sua prece. Então, a moeda não pode falar mais alto. Uma outra coisa muito importante, os mercadores naquela época foram expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou a mesa dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo seu templo. Ao mesmo tempo, os instruía dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. A gente tem que prestar bastante atenção. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam, então, um meio de o prenderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. E é uma doutrina que veio para ficar, e não para bagunçar. São Marcos, capítulo 11, versículo 15 a 18, São Mateus, capítulo 21. Eu fiz uma pincelada, porque tem tudo isso nos livros e vocês podem consultar. Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico de coisas santas sobre qualquer forma. E hoje a gente vê mercadoria. A gente vê mercado. De uma forma sutil, a gente vê. Deus não vende a sua bênção e nem o seu perdão, nem a entrada do reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular o preço. E aí, agora, nós vamos entrar na mediunidade gratuita. Então, a gente que
nós sabemos o que é médium, não é? O que é mediunidade. Todo mundo já estudou o livro dos médiuns, já estudou o livro dos espíritos. Quem ainda não estudou, recomendo que estude. Todo mundo sabe sobre a formação de um grupo mediúnico dentro de uma casa espírita. Nós sabemos que o estudo é primordial, não vale vacilo. Esse grupo mediúnico, ele tem que ser coeso, ele tem que ser uniforme, ele tem que estar imbuído de disciplina, de discernimento, de elementos que vão somar. Porque tem muita gente criticando, não acreditando em mediunidade, porque muitas vezes a gente sabe que o médium passa pelo processo de animismo, mas isso é natural, depois vai vendo. A gente sabe que o intercâmbio entre o médium e o espírito tem que vir de lá para cá e não daqui para lá. Nós sabemos que nós não podemos ser confundidos com ledores de sorte e nem de adivinhações. Não é porque fulano fala assim, eu vi uma luz, eu vi isso, eu vi isso, tem fulano perto de mim que você deve acreditar. Tudo tem que ser passado pelo crivo da razão. Tudo tem que ser de acordo com a Federação Espírita Brasileira, ou com a federação, ou com a AME da sua cidade. Se você tem dúvida sobre qualquer coisa, você deve consultar pessoas acima. Não fique pensando que porque a pessoa tem um grau de elevação dentro da doutrina espírita, ela é melhor do que você. Ela vai entender e compreender melhor o assunto, para poder estar explicando e falando. Para não haver dúvidas, para não sair depois falando, fulano está fazendo isso em determinada casa. Fulano está falando. E as pessoas hoje em dia estão muito preocupadas com o fenômeno. Não tendo fenômeno, não é bem assim. A gente sabe que o estudo é preponderante e é especial e é importante como fenômeno. Mas o fenômeno tende a desaparecer na medida que as pessoas forem evoluindo. Porque aí vai ser tão natural que não precisa daquilo para estar provando que existe. Lá atrás existiram as mesas girantes, precisava existir para provar, e hoje não tem necessidade daquilo mais. Então, com o estudo, você vai tomando, ciência de que aquelas coisas que estão ali, elas são verdades. O que está no livro dos médiuns, é claro que ao longo do tempo existe uma evolução. Você não pode ficar preso, você tem que trazer aquilo para as ações do dia a dia. Mas, em essência, aquilo que foi plantado, ele permanece. Mas eu tenho que atualizar esses conhecimentos para os dias de hoje, para os acontecimentos que acontecem em determinada casa, o tipo de problema que eu estou passando. Então, tem que ser de acordo com os ensinamentos. Quando eu falo eu, somos nós. Aquela casa tem que estar ciente dos ensinamentos do Cristo e tentar resolver os problemas que estão surgindo, que tem dentro da casa, embasado naqueles conhecimentos. Eu não posso inventar, mas eu tenho que fazer uma reforma, porque tudo evolui nos dias de hoje, não é? Por exemplo, se você vai dar uma aula de história, eu preciso entender o que, para eu saber o que é hoje, o que está acontecendo hoje no mundo, eu preciso ter conhecimento daquele fato passado, para eu poder, com o erro e com os acertos, melhorar aquela questão. E assim é dentro da doutrina espírita.
Eu não posso fugir dos livros, mas eu tenho que trazer a luz do dia de hoje. Então, o dom da mediunidade, meus irmãos, ele é tão antigo quanto o mundo. Os profetas naquela época eram médiums, Sócrates era dirigido por um espírito que ele inspirava os admiráveis princípios de sua filosofia, ele ouvia vozes, todos os povos tiveram seus médios, e as inspirações de Joana d'Arc não eram mais do que vozes de espíritos benfazejos que a dirigiam. Deus quer que os espíritos sejam reconduzidos aos interesses da alma. Nós precisamos. Quer que o aperfeiçoamento do homem moral se torne o que deve ser, isto é o fim e o objetivo da vida. Todo progresso vem na sua hora, e a da elevação moral também. Neste sentido, a prática da mediunidade com Jesus é o grande instrumento de renovação social. E aí, os médiuns atuais têm também os apóstolos, né? Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus esse dom gratuito. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo que é de interesse egoísta e sabe com pouca coisa se faz mister para que eles se afastem. Então, quando eles percebem que tem alguma coisa que não está de acordo, eles também não permanecem. Eles não ficam perto do médium. Eles não ficam. Então, por isso a necessidade do estudo e do conhecimento, né? O simples bom senso repele semelhante fatos que distorçam a mediunidade. Então, não é por aí. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E a questão moral da mediunidade, ela é também muito significativa. A par da questão moral, ela se apresenta uma consideração efetiva não menos importante, que entende com a natureza a mesma faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. Nós não podemos fazer da mediunidade uma profissão. Para isso, nós temos nosso trabalho físico, material. Nós sabemos de grandes médiums que faliram por usar a mediunidade indevida. Se os grandes faliram, e dirá nós, simples mortais, começando, exercendo a mediunidade. Então, tem que tomar muito cuidado. Todo cuidado é pouco. É um assunto super delicado, que deve ser tratado com mais afinco dentro das casas espíritas. Tem que instruir bem os médiuns. Não é qualquer grupo que se diz grupo mediúnico. Nós temos o trabalho de desobsessão, nós temos o trabalho de cura, nós sabemos que as casas espíritas, quando trabalham com trabalho mediúnico, ela é um verdadeiro hospital. Mas tem todo um critério, tem todo um ritual. Naquele dia eu tenho que ficar, não digo ficar de cama, mas eu tenho que ter uma alimentação frugal, eu tenho que ter assuntos leves, eu tenho que seguir um horário. A questão da bebida é muito importante, não pode beber. Eu não posso ficar com, como se diz, com conversas não edificantes. E não é só no dia, não. Na semana. É um trabalho tão sério, é de tanta responsabilidade, que é preferível ter pouco grupo de médium, de mediunidade numa casa espírita e trabalhar com outras coisas do que fazer uma coisa
que não vá trazer benefício para casa, para o médium e para as pessoas que vêm em busca de um lenitivo, busca de uma cura para os seus males espirituais. Então, é nesse sentido, né, que a gente tem que falar que ela é séria, não pode ser e nunca será uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para longo com os diledores de boa sorte, como também, porque eu gosto muito de trazer para os dias atuais. Eu gosto de internet. A internet tem coisa boa e tem coisa ruim. Mas direto tem alguém falando assim. E se julga um médium. Vai aqui uma crítica construtiva. Porque tá certo, tem as intuições, tem as pessoas que têm a capacidade, existe diversos tipos de mediunidade. Mas tem pessoa que fala assim, vai acontecer isso com fulano. Vai acontecer isso com ciclano. Ah, eu vi isso. Gente, mas está tão banalizado, está tão... E é uma forma que as pessoas estão encontrando para poder ganhar dinheiro em cima disso. Porque aí não tem conhecimento, não estuda, não vê, vai em busca disso. Não é assim? Ah, porque eu conheci um cara que fala e que vê. Aí a pessoa quer ver. Ai, porque eu conheci uma pessoa que em tal cidade está fazendo isso e vai me trazer uma correspondência de fulano. Gente, checa primeiro. Que cidade é essa? Que médium é esse? Vai na internet. Ah, porque tem uma fulana que está lendo carta. Comparando o espiritismo com o ledor de sorte, com baralho. Não é por aí. Vamos ser mais humildes, mais simples. Pegar o Evangelho. O Evangelho tem tudo que nós precisamos para a nossa alma. Vamos pegar o livro dos médiuns. Tem resposta para tudo ali. Quando aparecem os primeiros sinais. O que o médium sente, o que a pessoa está sentindo. Entendeu? Para formar uma coisa bonita, uma explicação. O que não tem lógica. Não tem. Então, é preferir ficar com o mais simples, com o estudo, com as pessoas certas, procurar resolver suas coisas da melhor maneira possível, com o médico da terra, com o médico espiritual, mas vamos ter um equilíbrio, vamos ponderar, não vamos em busca de ilusões, não. Mediunidade é coisa santa, é séria, é um dom gratuito que Deus nos deu. Então, coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que por esta razão mesma representa uma propriedade do qual naturalmente lícito é o seu possuidor. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento pelo que não pode tornar-se uma profissão. Já falei sobre isso. A mediunidade é uma coisa santa, também já disse isso. Então, nós não podemos explorar, não é? E tem uma coisa muito interessante que fala que, naquela época, existia tanta coisa mal feita com relação à mediunidade, que tinha um tráfico tão degenerado, em abuso explorado pelo charlatanismo, pela ignorância e pela credulidade, pela superstição, que motivou a proibição. Naquela época, já se falava nisso. Imagina hoje, que o povo não quer estudar. Então, o moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Então, tem isso no livro dos médiuns, não é?
Então, essa orientação dada por Jesus, ela continua mais atual do que nunca, porque a mediunidade evangelizadora jamais poderá ser transformada em profissão ou fonte de renda, não é? E nós devemos compreender que a mediunidade só existe pelo concurso dos espíritos. Os atributos medianímicos são talentos do evangelho. Se o patrimônio divino é desviado de seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor, da seara e da verdade do amor. Acabou, estou na última página. O médium moralizado, que encontra na vivência evangélica a conduta de vida, é uma pessoa de bem, que procura ser humilde, sincero, paciente e perseverante, e, além de tudo, bondoso, estudioso e trabalhador. Cumpre o seu mandato mediúnico com amor. Ao exercício da mediunidade com Jesus, isto é, na perfeita aplicação dos seus valores e benefício, da criatura em nome da caridade, é o que o ser atinge a plenitude das suas funções e faculdades, convertendo-se em celeiro de bênçãos e semeador da saúde espiritual e da paz nos diversos terrenos da vida na Terra. Aí está. Como a prática mediúnica exerce um papel de renovação social, nós precisamos nos renovar, o espírito humano segue em marcha necessária à imagem da graduação que experimenta tudo que povoa o universo visível e invisível. Todo progresso vem na sua hora e a da elevação moral soou para a humanidade. É o médium evangelizado exercendo o mandato com amor e espírito de serviço em benefício do próximo. Contribui em grande escala para o progresso moral. Então, eu tirei essas coisas do estudo sistematizado usado na apostila da Federação Brasileira. Meus irmãos, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Eu agradeço de coração. Eu utilizei também o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Conduta Espírita pelo Espírito de André Luiz, o Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo São Marcos, Evangelho por Emmanuel, comentários segundo Lucas e o estudo sistematizado da doutrina espírita. Meu muito obrigada a todos vocês, espero que tenha ficado de fácil entendimento para todos, e eu agradeço por essa oportunidade bendita de estar aqui, numa data tão importante, e eu só tenho a agradecer. E, terminando, vamos fazer o Pai Nosso, para que Deus possa cada dia mais nos abençoar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Meu muito obrigada a todos. E assim seja. Nós gostaríamos de agradecer a Solange pela sua fala, que Jesus te abençoe sempre, Solange. E nós oferecemos